ensino e pesquisa e extensão para avançar nos palcos das infâncias, docências, investigações e criações do curso de licenciatura em dança da UFG, da FFD. Eu vou começar me apresentando como um exercício docente de acessibilidade. Eu sou a professora Marlene Dornelles, sou professora do curso. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu tenho os cabelos encaracolados, eles são cortados assimétricos, da direita ele é um pouquinho mais comprido. Eu tenho o rosto afilado. Eu estou usando hoje um óculos de armação grande, um brinco dourado. E uso também um colar do povo Carajá e pulseiras do povo Carajá e de Belém. Estou usando a camiseta do evento, que muito me orgulha, uma calça preta e um sapatinho. Para dar início, a gente vai convidar os nossos convidados de hoje e já agradecendo todos os participantes do nosso seminário. Convido então à mesa o nosso tão esperado convidado, professor, escritor, ativista Daniel Munduruku. Professora Dayana Gomes, uma professora aqui de Goiás, que muito nos alegra com a sua presença, Daya. E o nosso colega Tiago Santana, também aqui da UFG, pesquisador em acessibilidade cultural. Como eu falei, essa é a nossa 8ª edição de um seminário, de um curso que é comprometido com a formação de professor em artes dentro da instituição pública, qual a gente luta por muito tempo. E eu queria agradecer aqui os meus colegas de curso, porque a gente está na 8ª edição, é porque teve muito empenho de toda a equipe. E nesse ano em especial, eu queria saudar e agradecer e dar um abraço fraterno à nossa querida colega Fernanda Almeida. Sem as infâncias dela, sem o ser dela, esse evento não seria possível, né? Queria agradecer. E, continuando aqui a composição da mesa, agradecer a presença. E, como eu falei, apesar desse evento ser um evento dentro da instituição pública, sem os fomentos públicos também ele não seria possível, né? Então, eu queria chamar, para também estar com a gente, mesmo que seja por um momento, a nossa secretária de Estado de Cultura, Yara Nunes. Muito obrigada pela presença. Gostaríamos de também agradecer a presença e destacar aqui a gerente de editais de arte e cultura da Secult Goiás, superintendente de fomento e gestão de cultura, Secult Goiás, professora Raíssa. E também o gerente de editais de arte e cultura da Secult Goiás, Sasha Vitkovski. Obrigada pela presença. Então, para a gente dar início à mesa, eu gostaria de ler o currículo do professor Daniel Munduruku. É escritor, professor, ator e ativista indígena brasileiro, originário do povo Munduruku. Possui graduação em filosofia, doutorado em educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em linguística, com ênfase na literatura indígena na Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação indígena, é autor de 65 livros voltados para o público infantil, juvenil e educadores, tendo como tema principal a diversidade cultural indígena.
É comentador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2006. E em 2013 recebeu a mesma condecoração da Ordem Gran Cruz. É diretor e presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais, e recebeu diversos prêmios literários no Brasil e no exterior. Então a gente passa desde agora a palavra para Yara primeiro, que veio nos visitar e que muito nos honra, e depois então a gente começa com a fala do professor. Muito obrigada, professor. Pessoal, bom dia. Inicialmente eu já quero me desculpar porque eu não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês. Eu falei que o ano já começou bem intenso e agora intensificou mais ainda. E a UFG é uma das responsáveis por isso, porque hoje nós temos um convênio muito importante aí com a universidade e a realização não somente dos nossos festivais, que já convido vocês a estarem presentes esse ano também, mas outras ações e manifestações culturais acontecem junto com a universidade. Sendo uma egressa daqui, eu fico muito feliz em poder ter a universidade ainda mais perto. E neste momento, falar da cultura e estar em eventos como esse é ainda mais gratificante e importante. Nós estamos em um momento para a cultura aqui do estado de Goiás, que é um momento de verdadeira retomada. Nós temos recordes hoje no investimento na cultura, nas nossas leis de fomento, o Programa Goiás, por exemplo, proporcionalmente falando hoje, a maior lei de incentivo do Brasil, além do Fundo de Arte e Cultura, e em parceria com o governo federal, nós conseguimos aprovar mais de 600 projetos aqui dentro da Lei Paulo Gustavo, e fico muito feliz também de dizer que esse é o segundo projeto dentre esses 600 que estão acontecendo aqui no estado, e é o primeiro que eu estou presente. Então, parabéns a vocês aí pelo evento, desejo muito sucesso. Contem com a Secretaria de Estado da Cultura, contem com o governo do Estado de Goiás, consumam a nossa cultura, porque não adianta investir se goiano não se sentir pertencente à nossa cultura. Então valorizem a cultura do nosso Estado, valorizem tudo que nós estamos fazendo aqui e proponham também, levem ideias para a gente, levem reclamações, que é importante, levem sugestões. Estamos aí tentando fazer a diferença, acredito que nós estamos conseguindo fazer, mas isso também é fruto da parceria e dos projetos que nós estamos conseguindo apoiar e fomentar. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço. Desejo um excelente evento a vocês e me coloco aí à disposição sempre. Muito obrigada. Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado. Minha autodescrição, né? Eu sou um homem indígena, bonito, tenho cabelos lisos, grandes, olhos puxados, maçã de fruto saliente, corpo esbelto. Estou trajando uma camiseta azul, uma calça jeans, mas também tenho aqui um colar vermelho e branco do povo suri, presente deles, um outro colar do povo pataxó, sementes amarelas, e um colar do povo munduruku, com pequenas estatuetas de animais, que é uma característica do nosso povo, fazer esses mini bichinhos, para decorar os nossos corpos e para não nos permitir esquecer que nós somos natureza. Eu sou o Daniel, sou um brasileiro nascido no Munduruku, e digo sempre isso para lembrar as pessoas de que nós somos, dentro da grande nação brasileira, nós somos povos diferenciados. Nós somos povos que cumprem um papel dentro da sociedade de ser também os guardiões de uma memória ancestral e de ocupar um território que permite que o Brasil tenha essa profundidade ainda de proteção e de defesa da natureza. Certamente a grande contribuição que os indígenas dão ao Brasil é permanecer vivos, não se deixarem sufocar por um sistema que lhes quer destruir, para que possam tomar conta
de um território que, na verdade, é o território de todo o povo brasileiro, né? Então, os povos indígenas têm um papel fundamental na manutenção dessa riqueza ambiental que o Brasil tem, mas também são um componente importante na própria estrutura da cultura brasileira. E é fundamental a gente não esquecer isso, né? Porque assim a gente vai reconhecer essa contribuição e vai querer que esses povos continuem vivos, continuem existindo, porque certamente eles são uma garantia de que o Brasil vai continuar sendo Brasil. Não vai ser um deserto, não vai ser uma outra coisa, a não ser essa riqueza, essa diversidade que nos caracteriza, que é tão fundamental, que é tão importante para que a gente se constitua como um povo diferente no mundo, né? E eu fico feliz de ser parte de um povo que oferece isso de uma maneira gratuita para o Brasil todo, né? E que ainda a gente espera um certo reconhecimento desse Brasil, né, por esse esforço todo que nós fazemos. Tá certo? Vocês sabem, eu não vou me alongar demais nessas explicações, aliás, queria agradecer a presença das crianças aqui, né? Meu público preferido, porque nós estamos falando de infâncias e o meu povo tem um pensamento muito claro sobre as infâncias que nos habitam, né? Ou a infância que habita cada um de nós, mesmo na medida em que a gente vai crescendo, né? Isso parte de uma observação que a gente faz da natureza, e a gente vai descobrindo que cada estação do ano ela não é solitária, ela não age sozinha. Cada estação carrega consigo as estações anteriores, né? E ela só existe exatamente porque ela só é capaz de oferecer para a gente as condições de sobrevivência exatamente porque elas carregam consigo as outras estações, né? Mas ao mesmo tempo nenhuma dessas estações sente saudade da outra, nenhuma dessas estações quer ser a outra, cada uma vive o seu tempo. Isso tem muito a ver com o nosso jeito de educar as nossas crianças, tem muito a ver com a nossa metodologia, com a nossa pedagogia, que é uma pedagogia que vai fazendo com que as crianças se sintam parte. E sendo parte, elas se comprometam com a manutenção de uma leitura de mundo em que todo mundo é contemplado, em que todo mundo faça parte e se comprometa na manutenção dessa mesma cultura. Então, quando os povos indígenas, de uma maneira geral, né, dá para dizer que uns são mais, outros são menos nesse sentido, mas digamos que é um ponto de encontro entre as várias culturas, né? Quando a gente fala exatamente desse pertencimento à natureza, desse estar na natureza, desse ser natureza, né? Portanto, nós somos parte dela, né? Esse pertencer não por ser, né? Porque pertencer se escreve por ser, verdade? Mas nessa licença poética, linguística, a gente coloca um pertencer com S, né? Para reforçar a ideia de que para o fato de estarmos integrados à natureza nos torna plenos, nos torna completos, como a natureza é. Ao invés de nós, humanos, querermos dominar a natureza, nós nos sentimos parte dela. E ao nos sentirmos parte dela, nós desenvolvemos uma relação de troca, de cuidado. Porque se eu sou natureza e a natureza sou eu, né, cuidando dela, eu cuido de mim. E cuidando de mim, naturalmente eu também cuido dela. Então, isso gera uma relação de afeto, uma relação de cuidado, uma relação de fraternidade,
Não à toa, e vocês sabem disso, as populações indígenas costumam tratar a natureza como a grande mãe. E isso não é retórica, isso não é só porque a gente é inteligente. É por isso também, claro. Mas, e sobretudo, porque a gente entende que a natureza, que a grande mãe, né, ela tem cuidado, ela cuida da gente. Né? Então, a gente tem uma relação com ela, é uma relação de fraternidade. Os outros seres da natureza, eles não são independentes do que eu sou. Eles são parte de mim, eu sou parte deles. Então, quando a gente se relaciona com esses outros seres, porque a gente precisa se alimentar, porque a gente precisa cortar os galhos das árvores, as palhas, porque a gente precisa caçar o animal, o peixe, o pássaro, né? Antes de fazermos isso, e fazermos por uma questão de sobrevivência, a gente vai, canta, dança, a gente celebra, a gente pede perdão, né? A gente não canta e dança porque a gente não tem nada para fazer na vida, né? Como algumas pessoas acham às vezes. A gente canta e dança porque a gente tem uma relação de gratidão com a natureza e de dívida com a natureza, porque ela se deixa abater para nos alimentar. E nós precisamos fazer com ela uma parceria, né, um acordo, de que também os nossos corpos deverão servir para alimentar essa grande mãe. E aí a gente gera essa relação de circularidade, que é uma forma própria da natureza se articular. Uma relação circular que exige generosidade, que exige compartilhamentos, que exige uma relação, né, de troca, e faz com que a gente se comprometa também com as futuras gerações, para que as futuras gerações possam experimentar, minimamente que seja, a beleza que a natureza nos proporciona hoje. Então existe um compromisso efetivo dessas populações. Aí a gente pensa assim, mas aonde está escrito essas coisas que o Daniel está falando? Né? Onde está escrito? Está escrito na natureza. Acontece que o ser humano ocidental resolveu ficar analfabeto de natureza, sabe? Resolveu ficar sem saber, sem aprender a ler essa natureza. E, portanto, ele não olha para a natureza como a natureza é. Ele olha para a natureza como ele acha que a natureza é. E nessa relação de olhar para a natureza do jeito que ele acha que é, ele se sente superior a ela. Porque ela não fala com ele. Ela não conversa, ela não dialoga, ela não ensina. Porque ele está acreditando piamente de que tudo aquilo que ele sabe o torna superior a todos os outros seres, a todos os outros animais, pássaros, peixes, árvores. E isso vai fazendo com que ele acabe destruindo o próprio ambiente de onde ele veio, né? Destruindo a sua própria casa, destruindo o seu próprio espaço, seu próprio território. E foi desenvolvendo uma visão egoística de ser dono. Eu não quero pertencer, eu quero ter. Eu não quero cuidar, eu quero detonar. Eu não quero ser generoso, partilhar, eu quero acumular. Essa visão de mundo que o Ocidente foi criando está deteriorando, está detonando o próprio ambiente do qual ele faz parte. Essa consciência, né, ambiental, essa consciência de ser parte, é o caminho, com certeza é o caminho mais provável possível para a manutenção da nossa grande casa, né? Essa grande aldeia que é o mundo que a gente vive.
E se a gente não se der conta, isso vai se deteriorando cada vez mais. Isso tudo está dentro desse aspecto da educação que nós indígenas fomos desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né, que a gente existe, para não falar milênios, assim, para não ser muito vaidoso, né? Foram 3.000 anos, uma coisa básica, assim. Mas é um processo que vai sendo desenvolvido, vai sendo construído ao longo desse tempo todo e que vai dando para a gente parâmetros de subsistência, de sobrevivência e de pertencimento. A esse tipo, essa filosofia de vida, os indígenas têm chamado de bem viver. O bem viver, diferente do viver bem, que é o que a sociedade ocidental muitas vezes desenvolve, né? Viver bem, viver com conforto, viver com excesso, se choca frontalmente com essa ideia do bem viver, porque o bem viver tem a ver com o contrário disso tudo, né? Tem a ver mais com a repartição das coisas, tem a ver com a partilha das coisas do que propriamente do acúmulo. E esse acúmulo, na verdade, ele é a comprovação mais exata, né, de que o Ocidente não deu certo, né? E que o Ocidente está se implodindo, porque ainda teimam em ficar maculando de uma maneira permanente a natureza da qual nós saímos, do qual nós fazemos parte. Para já ir concluindo, já ir nunca mais. Para concluir, eu diria para você assim, que essa visão ocidental que a gente desenvolve, que a gente tem, que a gente vive, que a gente expressa nos nossos corpos, e que está entranhado dentro da gente, porque é um discurso permanente, é um discurso que vai alimentando a nossa essa ficção, né, de que nós somos mais do que de fato somos, ela vai sendo desenvolvida e vai sendo colocada dentro da gente, através da educação, através da escola. Não é só o discurso da televisão que faz isso, são aqueles que contam a história. E a história sempre foi contada, vocês sabem, pelos vencedores, pelos conquistadores, por aqueles que tiveram o poder de contar essa história, tiveram o poder de escrever a história e foram escrevendo e contando da maneira deles, apresentado como verdade. E essas verdades todas a gente acaba reproduzindo na educação formal, de modo que desde criança a gente vai ensinando, ou a gente vai aprendendo, que se a gente não seguir a cartilha que nos é oferecida, a gente não vai se dar bem na vida. Porque aqui a sociedade ocidental descobriu uma maneira de seduzir todos nós. E essa sedução está exatamente nessa série de perguntas que se faz sempre às nossas crianças, nós que somos adultos aqui, ou um dia já perguntaram para a gente, ou a gente já perguntou para os filhos da gente, para os netos, aquela série de perguntas, que é: o que você vai ser quando crescer? Essa, do meu ponto de vista, é a síntese da sociedade ocidental. Porque ao entender que a criança ela é um projeto, é um projeto de futuro, ela é um investimento, ela é uma aposta. Ao fazer essa pergunta às crianças, nós estamos colocando sobre as costas delas uma responsabilidade que não lhes cabe, que não é responsabilidade delas. A gente coloca, assim como colocaram nas nossas costas, os erros
alguém na vida. Perguntar o que você vai ser quando crescer é aceitar um fato que nos é dado, que nos é colocado, mas que não é tão verdadeiro assim, né? É aceitar o fato de que a criança não é nada. Ela é um projeto, ela é um via ser, ela é uma proposta. E nesse caso, ser alguém na vida, para o Ocidente, é acumular riquezas. A gente só se dá bem na vida quando a gente é apresentado como alguém de sucesso, alguém que deu certo, alguém que venceu, um conquistador, quase um colonizador, né? E aí sim, aí você deu certo. Deve ser por isso que os artistas e os dançarinos não dão certo. E os professores também. Porque eles não produzem nada. O que eles produzem, o sistema não consome. Porque eles produzem sonhos, produzem esperança, produzem arte. E isso faz muito mal para o sistema do capital, faz muito mal para o sistema do acúmulo, porque são pessoas que só querem ser, só querem pertencer, só querem comunicar com o seu próprio corpo, né, a beleza da existência. É por isso que as pessoas não entendem os povos indígenas. É por isso que as pessoas acham e fazem questão de ficar lembrando que nós indígenas somos preguiçosos, que nós somos inúteis, que nós somos incapazes, que nós somos o atraso, um estorvo para a sociedade. Por quê? Porque no nosso bem viver não cabe produção, não cabe riqueza individual, não cabe disputa de poder. Não que não tenha, não que a gente não seja também cheio de problemas e disputas internas, mas isso não vira, não se torna uma bucha insana, né, e doentia. É por isso que os povos indígenas ainda são tão desprezados numa sociedade que aprendeu a pensar apenas no futuro, no tempo que ainda vem. Ser alguém, quando crescer, é iludir as nossas crianças. É iludir, é dar a elas uma responsabilidade, repito, que não lhes cabe. E, sobretudo, fazer com que elas se entalem com a sua própria criatividade. Porque elas vão ser formadas, vão ser colocadas numa forma, né? E essa forma vai dizer o caminho que elas têm que seguir. Para você ser alguém na vida, você tem que seguir esse caminho. E eu concluo dizendo que entre os indígenas essa pergunta não se faz. Não se faz porque a gente entende que a criança não será nada, exatamente por ela já ser tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Precisa ser plenamente criança. E deveria caber aos adultos oferecer condições para que ela seja plenamente criança. Só assim ela vai carregar para as estações seguintes da vida essa sua experiência que é única. E aquele jovem não vai sentir saudade da criança que ele não viveu. Aquele adulto não vai sentir saudade daquele jovem, daquela criança que está dentro dele. E o avô não vai ficar frustrado por não ter vivido a sua infância, a sua juventude e a sua vida adulta. Cada fase da vida, a sua própria preocupação. Cada estação da nossa existência, o seu tempo certo. É por isso que, talvez por isso, os povos indígenas tenham desenvolvido a ideia dos rituais, dos ritos de passagem,
né, que é para marcar o tempo no corpo das crianças, no corpo do jovem, no corpo do adulto. Porque só assim se vive com plenitude. Né? E uma criança não vai querer antecipar a estação futura. E não vai querer também viver a estação passada. Porque para o verão, basta ser verão. Ele nem precisa ser outra estação. Né? Basta ser verão. E a natureza precisa desse tempo, precisa dessa estação para ela ir se renovando num processo permanente de circularidade. Hashtag vamos falar. Esse tempo, né? Então, eu queria agradecer, né, e expressar a gratidão de todo o coletivo. Acho que a conversa não termina aqui, a gente vai continuar. E quando eu vi as suas palavras, lembrei de uma entrevista que eu li sua, né? Muitas entrevistas, mas você deve recordar quando o Daniel lembra do avô dele, né? Que ensinou o poder da palavra e da oralidade. Depois o professor conta quando ele chega na escola. E quando realmente a literatura, né? Agora a literatura escrita, né? Com a escrita indígena e indígena, os povos originários, ela serve para a luta indígena e para a luta de muitas outras existências que a gente vai falar nessa mesa. Então eu queria dizer gratidão, continuar aqui também lembrando, como eu falei, o seminário começou ontem, e acredito que o professor saiba, mas alguns de vocês não saibam, ontem na abertura, no primeiro dia do seminário, na nossa organização, né, Fer, a gente começa com uma oficina de dança a partir de um conto, né, de um mito, que está no livro Quando as Serpentes Roubam o Mundo, né? Quando as Mulheres Mandavam, isso? Então a gente trabalhou na disciplina de metodologia, ensino e pesquisa em dança, em arte e educação, com os estudantes do curso, e depois a gente vivenciou ela ontem de uma maneira muito linda, com a flauta, com o imaginário do rio, da floresta, das árvores, dos animais. Então foi essa maneira com que a gente encontrou de abrir esse seminário. E hoje, né, nessa circularidade do tempo, que pena que ontem você não pôde estar aqui, mas você estava aqui, isso que eu queria falar. E desde o caminho, a nossa universidade está muito verde, né? Está chovendo muito, então a gente tem muitos pássaros. As crianças, quando elas vão chegando, né, nisso quadrado aqui, elas já nos oferecem um mundo de imaginação muito interessante. Então, queria compartilhar não só com você, mas com todo mundo do evento, o quanto esses saberes, eles podem estar assim, comprometidos dentro da universidade, né? Então, queria te agradecer. E voltando ao tema da mesa, né? Senão, Fernanda, eu ensaiei tanto aqui também, mas na hora eu estava nervosa. Só para lembrar que o tema dessa mesa é Arte, Infâncias e Diferenças, Ensaios com a Docência. Então, queria também agradecer, né? Eu acho que aqui tem um movimento político do projeto, dos intérpretes de Libras, né? Da Josi e do João, assim como a nossa assessora em audiodescrição, companheira Renata, que está ali, né? Exercitando. E lembrar de um professor muito querido que estava junto da Fernanda na organização, o professor Alexandre Ferreira, que ontem saímos à noite da universidade, hoje está aqui. Obrigada, viu, Ale? Então, para a gente continuar essa mesa, que poderia ser redonda, mas ficar na vertical, lembrando que na sequência, né, eu acho que a gente tem aí, todo mundo está sedento pela literatura do professor Daniel Munduruku, a gente está com os livros e depois ele vai continuar conversando com a gente durante essa manhã. Bom, vou passar a palavra para a professora Daia Gomes Pereira, que aqui tem a ementa, mas eu vou passar para o currículo dela para apresentá-la. Então, a Daia tem graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Resifeb, uma universidade aqui do estado de Goiás, especialização em Pedagogias da Dança, pelo CEAF, PUC e UFG. Ela é mestre e doutoranda, ambas no curso de pós-graduação em Performances Culturais, da FCS UFG, professora efetiva de dança da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, produtora do projeto de dança pelas feiras em Goiânia e produtora artística do Gira Festival de Arte e pesquisadora e performer em ancestralidades.
Que beleza. Vou só abrir esse material. Como uma coreógrafa, há um bom tempo, para mim é muito importante ter a referência organizada aqui das palavras, porque senão eu vou para vários outros lugares. Então, eu preparei um material visual para conversar com vocês. Bom, primeiro gostaria de agradecer, também esse convite. Como o Daniel levantou e falou que era muito bonito, também vou me levantar para fazer essa autodescrição. É um exercício, acho que é a primeira vez que faço uma autodescrição. Bom, eu sou uma mulher negra de pele escura, e tenho cabelo cacheado, um cabelo black power. Sou uma mulher bastante tatuada, muitas tatuagens nos braços, em especial tatuada com muitas mulheres negras. Essa referência, ela não é só estética, isso faz muito sentido para mim, para a pessoa que eu sou. E estou vestindo uma blusa branca de gola alta, um colar feito de lata batido, com um trançado de algodão, que é de uma artista negra chamada Dani Guerra. Uma saia, também uma criação de uma mulher negra chamada Naira Violeta. Acho que é isso, Sou uma mulher gorda, uma mulher de bunda bem grande e muito bonita. Também. É mesmo? Está confirmado isso. Obrigada. Bom, eu fiquei muito feliz com esse convite, porém também fiquei muito ansiosa, pensando na minha própria trajetória dentro da escola, o que seria interessante trazer para trocar, para compartilhar. E aí, quando soube, inclusive foi uma ação assim, trocando com uma professora da escola aldeia sobre o evento, e ela se disponibilizou a trazer as crianças. Então, assim, cumprimento todas as crianças também. As que estão aqui performando no chão, as que estão lá atrás. Que vocês saibam que a gente cria esses espaços para falar sobre nós, dentro da escola, vocês e as nossas vidas juntas, Então, vocês são muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. E eu fiz um material e ele tem uma homenagem muito específica, assim. Então, eu gostaria de dedicar a minha fala, para algumas crianças. Eu dedico essa minha fala às crianças palestinas, às crianças periféricas, às crianças que estão em situação de carceragem, às crianças em situação de rua, às crianças invisíveis, que fazem parte dessa imagem que é do povo cigano, As crianças invisíveis também são aquelas pertencentes às religiões de matrizes africanas. As crianças vítimas de violência doméstica, de outros abusos, as crianças com dificuldades de aprendizagens, as crianças com superdotação, as crianças PCDs. Eu gostaria muito que todas elas pudessem também compartilhar espaços com a gente, E aí a gente vai entender que isso é todo um contexto e é importante para a gente pensar também sobre essas ausências. Então, por isso eu estou citando elas aqui. Então, vamos lá, mesa dos encontros, dancemos, Bom, eu me achei com 16 anos de vivência, como professora de dança da rede pública do estado de Goiás. Já transitei por escolas tanto aqui em Goiânia, das particulares, as públicas, no interior do estado. E dentro desses 16 anos, eu vim pensando em dividir algumas pistas sobre os ruídos que os corpinhos me deixaram. E corpinhos é no sentido afetivo mesmo, de forma alguma, um diminutivo pejorativo. E aí eu intitulei a minha fala por Corpo, Escutas sobre Danças, Rachaduras no Chão da Escola. Pensando também nas rachaduras que eu me deparo, mas também das quais a gente pode construir aqui hoje, ou nos diversos encontros que a gente promove. E aí, para mim, a dança, ela foi e ela segue sendo um caminho muito possível para a formação tanto de autonomia
autonomias quanto de protagonismo, tanto dos alunos quanto para mim. Eu tenho essa sensação de que, na minha trajetória, a dança ainda me move, me reinventa, né? Então, isso faz muito sentido quando eu me afirmo como uma professora, uma educadora, uma ativista em danças, né? A Marlene me apresentou, geralmente eu trago essa imagem, essa afirmação como ativista, como escritora. Essa semana fui nomeada como cineasta pela produção audiovisual que eu fico inventando de fazer. Esses conceitos eles são importantes para mim, não só para dizer de quem eu sou, mas muito também para que eu possa reconhecer aquilo que eu venho fazendo, né, dentro da minha trajetória. Então, eu vou passar esse momento, porque ela já falou. A minha intenção aqui claro, poderia compartilhar várias coisas, poderia falar sobre várias temáticas, mas nesse momento eu fiz recortes muito específicos, com palavras muito específicas. Então eu gostaria, né, a minha intenção de construir um pensamento como coreografia, a oralidade como escrita, assim como já me diz Leda Maria, o encontro como dança, a infância como parte de nós, que a gente carrega, que está agora, que está em mim, né? Faz parte de toda a minha memória, da construção de quem eu sou, e as crianças como gente. E aí, uma construção que eu vim fazendo ao longo dessa minha trajetória no chão da escola, às vezes de pé, às vezes deitada, também gostaria de convidar vocês para pensar a escola nessa tradução. A escola como uma possível casa, um possível quilombo, um possível aldeia e também como um lugar de desafio, né? Onde a gente vai precisar pensar, além de tudo aquilo que o currículo promove, tudo que o currículo sugere para a gente, esse estar na escola, né? Esse estar na escola com o meu corpo, com quem eu sou, e que se encontra, né, com esses outros corpos, que se encontra com as crianças, que se encontra com os adolescentes, que também são corpos que vêm carregando toda uma narrativa, toda uma história, né? Ninguém está ali na escola como um corpo vazio, né? São teorias que a gente também já ultrapassou. Então, como é que a gente pode pensar esse estar com as crianças, com os adolescentes e com a comunidade escolar? E aí, eu dividi essa fala em 3 atos. E eu não conversei com o Daniel antes, eu não conhecia, inclusive é uma honra e um prazer imenso. Mas ele trouxe a palavra sono, né? E aí, assim, poderia falar de arte e educação antirracista, que é uma pauta, letramento racial, as leis, mas eu trouxe a palavra sonho e as infâncias, os esquecimentos e nós, e os caminhos e a arte. Então, bora começar aqui, assim, bem... Eu não sei o tempo, você me... Tá tranquilo. Bom, pensando nos sonhos e as infâncias, eu perguntei para mim mesma e vou perguntar para vocês, né? Quando foi que nós esquecemos o significado da palavra e o sentido das infâncias? Pensando assim, que quando nós éramos crianças, havia uma coragem, né, para que a gente pudesse fazer, uma coragem para experimentar, um desejo que movia a gente para uma seriedade nas brincadeiras, né? Quando foi que a gente esqueceu esse lugar como parte do nosso corpo também, né? Todo esse sentido e também a simplicidade dos nossos sonhos. Quando foi que a gente passou a sonhar coisas úteis, materiais e gigantescas, que foi movendo a nossa vida para que a gente pudesse conquistar aquilo, aquele algo, e aquilo, entendendo aquilo como muito útil para a gente, né? Bom, esse foi um ponto. O segundo ponto que eu fiquei pensando, e aí eu fui dar uma estudada sobre isso, foi a etimologia da palavra infância. Muito convidada pelo bispo a entender o sentido das palavras, e por Alex Hatz, por entender o sentido da palavra, quer dizer quando aquela palavra tem sentido colonial. E aí a palavra infância me chega, né? Infância e infante, sem fala. É aquele indivíduo que não é capaz de falar.
E aí, no processo de escolarização, lá no século XVII, XVIII, é que trazem o conceito, né, de infância. E aí, para definir aqueles seres que não eram homens pequenos, mulheres pequenas. Então, para separar, eles vão dizer, então esse grupo aqui é o da infância, porque eles são mais frágeis. E aí, fui fazer o exercício de entender, né? Essas crianças que eram reconhecidas como frágeis, lá nesse período, eram quais crianças? Porque naquele período, né, a gente ainda vivia o processo de que as crianças racializadas, negras, elas não frequentavam a escola. Elas estavam no trabalho. Logo, fui entendendo que esses corpos, né, pequenos das crianças negras não eram vistos como crianças. Isso faz muito sentido, porque até hoje na escola é assim que não são. Pensando no direito de sonhar e o direito de ser criança, existe uma distância bem grande. Crianças frágeis, entre aspas, que precisam de acolhimento e de colo. Há muito tempo eu li um artigo sobre a ausência do cafuné na cabecinha das crianças na primeira fase da educação nos espaços escolares. Eu nunca esqueci isso. Que realmente não tenho uma memória de algum professor ou professora passar em mim e fazer um cafuné no meu cabelo. Eu não vivi isso. Mas isso também me convida a pensar como eu também disponibilizo o que eu coloco, né, para jogo ali no espaço da escola. Porque daí eu estou lá, né? Então pensar todas essas coisas foi também organizando o meu trabalho pedagógico ao longo desses 16 anos. E aí, eu fiquei pensando, não sei se todo mundo aqui está na escola, mas as crianças certamente vão entender um pouco do que eu trouxe, que são alguns vídeos. Porque eu fiquei pensando, que infância que a gente está falando? Né, assim, não de infantilização, mas de infancialização. Que infância é essa? E aí eu fiquei pensando, as infâncias que eu encontro na escola são quais? Que a gente vai precisar produzir, criar com elas. E aí eu trouxe alguns vídeos de redes sociais mesmo, que eu gosto muito e nomeei eles. Essas são as infâncias que eu encontro hoje nas escolas, né? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu... Como que eu ponho o pau dele, gente? Muito calma. Vamos por partes, porque eu nomeei, né? Esse primeiro vídeo eu chamei de os PhD câncer, né? Porque é aquele aluno que ele chega na escola para mim e eu olho para ele e falo assim, ou ele me ensina, ou eu fico pensando como que eu vou trabalhar com ele, porque o corpo dele, assim, né, faz muito, inclusive do meu, muito diferente do meu, com uma disponibilidade incrível, né? Então, vou colocar, não sei como ficou a imagem ali, porque eu não testei, deu uma desconfigurada, mas bora lá. Esse vídeo, então, os PhDs em dança, né? A imagem ficou um pouco achapadinha, né? Não sei, eu não. Deve ter uns 6 anos, uns 30 de dança, né? Assim, esse aluno aqui, de verdade, estou brincando, estou fazendo relatos reais. Se eu colocar a turma toda no cantinho e falar, vou dar 10 minutos para vocês criarem uma sequência de 2 tempos de olho. Aparece? Aparece. Essa sequência. Então, essa é uma das infâncias que eu posso me deparar, né? Vocês também, os alunos de dança, podem se deparar no espaço da escola. Vamos ao próximo. Esse daqui eu chamei de... São os alunos da EAD, né? Das salas de aulas online. Vamos no TikTok, né?
Uns 4 olhinhos, né? Para umas 3.000 pessoas, né? Queria que a imagem estivesse boa, mas eu não sei fazer isso. As crianças atrás. Eu fiquei pensando, presença de palco, noção de espaço, intencionalidade de movimento, a coragem, né, de estar dançando sozinha, praça pública, e aí pensando nos conteúdos de dança que geralmente o meu currículo traz, eu fiquei pensando, né? O que eu vou ensinar para essas crianças? Como eu gerencio o meu saber com os saberes que elas já trazem? Porque essas imagens, elas vão da primeira fase até depois do ensino médio, né? Que a gente tem visto, inclusive, infâncias aí de 50, 60 anos, né? Ou até mais, também, né? Inventando esses seus corpos, se inventando, experimentando esses contextos aí. Vou tocar mais um aqui. E esse eu chamei de... Ou é aquela dança secreta que acontece na escola, que ninguém pode ver, mas na sala de dança ela acontece. Essa também é uma infância que aparece. Ou eu também diria que poderia ser a infância dos meus sonhos, assim, né? Que poderia ser assim. Né? Então, para mim, o que esses vídeos têm em comum, e que é uma coisa que eu acho muito preciosa, é a disponibilidade. A gente pode conversar aqui sobre, né, se isso seria arte, se isso seria, né, que dança é essa, porque parece às vezes uma movimentação de movimentos que estão prontos, das qualidades da internet. Porém, isso para mim não é o mais interessante. O mais interessante é a disponibilidade. Ter um corpo disponível no espaço da escola faz uma diferença, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos assim, que eu mais necessito de que sejam construídas rachaduras muito convictas, assim, que são dos corpos indisponíveis, aqueles que não querem ouvir, que não querem ver, que não se dispõem ao respeito com essa diversidade de corpos que a gente está começando a falar aqui e que a gente vivencia todos os dias, né? Tem mais vídeos, mas assim... eu vou passar um pouquinho por conta do tempo e também por conta da imagem, né? Mas tem um que para mim é muito importante, se alguém souber explicar como melhor a imagem, seria legal. E também fiz uma pesquisa sobre vídeos de crianças ciganas. E eu não achei nenhum vídeo em redes sociais ou, né, nas páginas de pesquisa, mas eu encontrei alguns artigos, alguns trabalhos que vão dizer dessa comunidade, como reconhecendo essas crianças como crianças invisíveis, dando esse nome.
E aí eu me lembrei de uma experiência no interior de Goiás, em Porá, que eu sou de lá, onde tem comunidades, né, ciganas, inclusive tem 3 comunidades diferentes, né, de etnias ciganas. E a gente estava lá no intervalo e eles começaram a brigar. Eles são alunos que apresentam uma dificuldade de aprendizagem, são acompanhados por professores de apoio. E até o momento, assim, a escola entendia eles como alunos que iam para a escola, mas que não tinham um vínculo, né, assim, com a escola mesmo, muita evasão e tudo mais. E um dia eles começaram a discutir entre eles, em outra língua. E aí todo mundo da escola ficou assim, ué, eles falam outra língua? Ué, eles têm uma cultura específica? Eles têm um modo de vida específico? Chamamos a família na escola para reconhecer quem eram esses alunos. Inclusive para conseguir entender quais eram realmente as demandas de dificuldade deles. E aí quando o Daniel fala, para mim fica uma coisa muito, muito marcada, assim, nenhuma criança pode ficar invisível dentro do espaço da escola. Não existe produção de saberes, de sabências, de processo criativo sem uma conexão de pessoas, de gente, de corpos. E para a gente ter essa conexão, eu preciso reconhecer o outro. Eu preciso saber quem é ele. São 40 alunos na sala. Se eu me conecto com 20, os outros estão ali, né? Não sei quem são, de onde vêm, aqueles estão ali. Então, essa é uma questão que, para mim, quando eu trago essa imagem, é que eu faço um compromisso, né? Assim, de que, em qualquer lugar que eu esteja, que eu puder ter fala, eu preciso dizer das crianças que são consideradas como crianças invisíveis. E dado esse nome para elas. E aí, os vídeos que eu encontrei, eles ou eram muito sensacionalistas, né? Ou eu senti muito mais o aspecto de violência do que de mostrar quem realmente são essas pessoas, né? E aí o próximo vídeo, que também atravessa e marca a minha trajetória na escola, que é quando eu identifico os alunos indígenas dentro do espaço da escola. E a situação que eu encontro também não é uma situação interessante, porque a evasão também é uma marca para esses corpos dentro da escola. E na minha experiência, que foi aqui em Goiânia, né, com alunos guarajaras, eles não conseguiam comer na escola. E eles evadiam da escola por uma relação de não acesso alimentar. O que para mim também legitima esse lugar de que eu não reconheço aquele corpo, né, como um corpo também com uma cultura própria e que poderia sim, né, ser pensado como oferecer, como, né, pensar a presença daquela pessoa na escola. E aí essa também é uma infância que eu iria chamar de uma infância dos sonhos, assim. Esses vídeos estão disponíveis, esse vídeo também está disponível, eu sou produtora, tchau, pessoal. Acho que criança acompanha quase mesmo o ritmo do pai. Então a criança fica mais aí na aldeia, né? Vai para a beira, toma um banho, fica brincando no rio e volta para assim, a parte da areia. A brincadeira continua, né? Lá no Rio é uma brincadeira, vai lá, brinca do jeito, né? Quando vem para cá já não é uma brincadeira, mas a brincadeira está sempre presente, está ali acontecendo, né?
puxar um pouquinho, porque já deve estar até 15 slides, né? Mas tudo bem. Bom, e aí eles começam a inventar as coisas. Quando está sendo criança, né? Começa a inventar as coisas. O peso disso para mim também é uma questão assim. Começa a inventar as coisas. Gente, na escola é quase impossível inventar as coisas. Não tem tempo para inventar as coisas. Não dá para ser criança, não dá para viver a infância na estrutura de escola que a gente tem. Os alunos têm tudo cronometrado. O horário do recreio, que geralmente é aquela. Os professores correm. Nesses 16 anos eu fico no recreio, porque é o momento que eu consigo ver quem é aquele aluno. O que ele faz, como é que ele brinca, como que ele se resolve os conflitos. Eu tenho a sensação de que a infância acontece no recreio, né? No intervalo. Assim como a nossa vida também tem acontecido nos intervalos, né? Dessa rotina também que a gente está. Vou fechar os meus dois últimos tópicos muito rápido. O esquecimento de nós, eu só estou tentando dizer sobre quem nos guia são os sonhos. Ouvi isso numa palestra de IPA. Quando a gente não está na linha dos nossos sonhos, é onde nós adoecemos. É onde a gente está fazendo aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não acredita. Então isso, né, essa mecânica de funcionamento nos adoece, nos distancia de quem somos, né? E aí, o que a gente está fazendo com a gente? Esse projeto de esquecimento ainda está sendo implementado, né? A nossa carga horária, a nossa dinâmica de trabalho, como a gente precisa dar aula, planejar, a parte burocrática, que parece que está muito maior do que a parte do fazer. E aí, para mim, a gente precisa entender quais saberes o meu corpo carrega, porque isso me torna eu, e isso é muita coisa. E eu não posso negar isso quando eu chego no espaço da escola. Não tem como eu chegar na escola e não dizer que eu sou uma enfermeira, ou que eu não sou uma mãe. Não vai dar. Mas nesse vídeo tem uma fala, né, da pessoa que vai traduzir o vídeo, que ele vai dizer: se eu não souber como lidar com... Se você não souber como lidar com o seu mundo, o seu próprio mundo, você não vai saber lidar com o mundo de outra pessoa. E aí, para mim, isso também é o que norteia um pouco desse encontro, né, da escola, onde eu não me nego e onde eu não vou negar o outro, porque eu também estou existindo ali, né? E aí, os caminhos das artes, posso me fechar assim com dignidade? No caminho das artes, já tem um tempo que a gente discute se a arte deveria estar ou não na escola. Uma vez entendemos a dureza das estruturas das escolas e dos corpos que habitam esse espaço, bem como o intuito de uma arte relacionada a uma formação sensível, dizem. O fato é que a arte já está. E ela é uma manifestação humana. E aí eu pergunto, ela age como uma ferramenta de subversão ou de condicionamento dos nossos corpos? Ela está a serviço de quem? Quais linguagens artísticas compõem cada unidade escolar e o que isso tem para nos dizer? O que se nomeia como arte desses corpos e quem são as pessoas mediadoras dos saberes que estimulam ou rasgam esse potencial artístico? Toda dança criada na escola seria arte? Toda música cantada na escola seria arte? Toda peça teatral realizada na escola poderia ser artística? E a escrita aleatória, rabiscada numa parede por alunos considerados indisciplinados, poderia ser lida como poesia? Essa arte se reinventa e permite me reinventar, e eu diria sim para todas essas coisas. Quando eu olho para aquele aluno, para aquela criança, e estou vendo ela rolando aqui no chão, eu posso ver isso como sim, como dança. Posso ver como uma performance, posso conduzir isso, né? Conversar com isso de alguma forma. E aí, para encerrar minha fala, né? Por que vocês saíram do conforto de suas casas para nos ouvir e conversar conosco? Tem algo que move vocês. E o que é? Sim. Muito obrigada. E a gente começa um pouquinho, né? A gente agradece por dar ênfase e trazer a escola, né, já como ensaio de docência, Daniel abre com uma visão
muito importante para a gente com esses saberes, e você nos traz a escola, e só pensando muito nessa provocação das rachaduras, né? Quando uma casa, seja de qual material ela estiver rachada, se a gente não prestar atenção, ela pode desmoronar. Mas eu lembrei das rachaduras do chão da escola, e a exemplo disso, quando a gente trabalha esses saberes, também pode brotar, né, uma árvore, um galho, quando vem com força. A natureza nos ensina muito isso. Então, obrigada por problematizar. E eu acho que a gente vai guardar um lugar bacana para o debate. E eu já vou chamar e convidar o Tiago Santana para completar esse giro dessa mesa. O Tiago, ele atua no campo artístico em funções como ator, produtor cultural, diretor e professor de teatro, cenotécnico dessa casa, caracterizador cênico, audiodescritor e consultor de acessibilidade cultural. Ele é mestre em artes da cena pela UFG, especialista em educação, desenvolvimento humano e inclusão escolar pela UNB, Universidade de Brasília, especialista em arte terapia pela FAC Minas, licenciado em artes cênicas pela UFG, licenciado em pedagogia pela FAC Unica, graduado em propaganda e marketing e audiodescritor e consultor em audiodescrição. Iniciou sua atuação profissional em 1997 como ator, no qual despertou anos mais tarde em seu interesse pela pluralidade de movimentos criativos, que nos conhecemos em suas relações com a recepção. Amiga, eu garanti aqui a script, vamos lá. Obrigada, viu, Thiago? Ok, né? Bom dia, eu vou abrir o microfone agora, para vocês conseguirem ouvir melhor. Aliás, para quem não me vê, poder me localizar. Eu vou pedir para eu ficar sentado, ajudar meus colegas, por conta das ansiedades. E em relação a isso também, antes de minha aula poder escrever, é sobre o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, com pequena contribuição, é sobre o nosso conforto neste espaço. Tá? Nós ficamos já há um bom tempo na mesma posição, no espaço que foi configurado para ficarmos dessa forma, estabelecido por um sistema que devíamos estar posicionados dessa forma. Eu quero convidar vocês a ficar à vontade. Se quiserem deitar, se quiserem mudar de posição, como quiserem, para que vocês possam aproveitar melhor este momento de convívio que nós estamos aqui tendo. Então, agora eu vou me aula para escrever. Eu sou um homem cis, branco, de estatura alta, 1,85 m, tenho cabelos castanhos curtos, barba curta, também alguns fiozinhos brancos já aparecendo. Estou usando uma camiseta cinza com uma figura humana, um bonequinho, com um fone de ouvido, uma calça azul e tênis. Uso óculos para leitura, para me auxiliar nessa leitura, nas minhas leituras, né, para enxergar o mundo de outra forma. Eu tenho duas formas de enxergar o mundo. Acho que é isso, né? Os detalhes a gente pode depois ir se conhecendo ao longo da vida. É bom também namorando e se descobrindo e se conhecendo um pouquinho cada dia. Me apresento também como um menino curioso. Eu chamo esse menino curioso para essa mesa e um menino brincante que luta contra esse sistema para continuar brincando. Como eu comecei dizendo, nós estamos em espaços que nos moldam, nos formam, nos configuram para um sistema, uma forma de agradar o sistema econômico, né? De fazer perpetuar o sistema econômico de uma expressão desses poderes. E a minha fala, ela tem um título, né, que é Outros Lugares de Onde Se Vê as Infâncias. E esses outros lugares de onde se vê traz essa ideia de teatro, né? O que é teatro? Esse lugar de onde se vê algo, né? É um termo que vem do teatro grego, lugar do espectador de assistir, de participar de algo. E essa expressão, ela me provocou durante
por muito tempo pensando quem está vendo o quê e que forma está vendo. Se quem está no palco também não está vendo outra pessoa, nesse momento de troca, de convívio, de troca de experiências. E aí, nos meus estudos, eu comecei a problematizar um pouco isso. Então, só para retomar um pouco desse tanto de coisa que foi falado aí, na verdade se resume nesse ser brincante que busca convivência com outros corpos em espaços, criando espaços. E acho que é sobre criação de espaços que eu gostaria de falar com vocês hoje. Criação e desconstrução, a gente tem falado muito de desaprendizagem, né? A gente pode falar também de desconstrução de alguns espaços que são institucionalizados. Né? Nossas escolas têm os seus próprios muros, continuam com muros, mesmo quando quebram os muros, continuam com regras que secam, que vigiam, que controlam, que moldam, que limitam. E são espaços que foram criados por corpos que vieram antes, que ignoram os corpos que vieram depois. E os que vieram antes, eles representam uma minoria dentro de uma diversidade de corpos que somos. E a gente continua tentando moldar os corpos, as suas experiências nesses novos espaços. Tentei organizar um texto aqui para eu me conduzir, mas vamos lá, a gente vai dando uma volta lá para cá. Quando eu estava falando dessa questão do outro lugar de onde se vê, e aí a gente pensar nas infâncias, pensar nos outros espaços de educação, eu estava lendo alguns autores de teatro que falavam um pouco disso, dessas configurações do espaço. Como que nossos corpos se relacionam nos espaços e como que nossos corpos nesses espaços a gente vai trabalhando, construindo e reconstruindo esse espaço de acordo com os nossos interesses, vontades, desejos. E não no sentido do sistema econômico, né? Como que a gente pode repensar esse lugar de se ver, esse lugar de estar, de conviver. E aí eu vou conduzir no sentido dessas palavrinhas que me organizam ou desorganizam, que é a palavra convivência. Logo lá no início do meu mestrado, que foi orientado pela Marli, eu estava desenvolvendo uma leitura paralela do projeto de inclusão, do professor nesse contexto de inclusão, que trabalha com pessoas com deficiência, e é desse lugar que eu venho falar um pouco. E aí eu estava lendo um livro da professora antropóloga aposentada do UFG, Clara de Lima, e lá ela conseguiu um depoimento de um senhor, o Sr. Francisco, de Pilar de Goiás, que foi um homem escravizado. E lá nesse depoimento, que é muito bonito, ele é maior do que isso, mas vou tentar sintetizar, ele fala que vivência é uma, convivência é outra. A convivência é a melhor, a pessoa fica expansiva. E ele falava isso num contexto em que ele dizia que o momento da raçãozinha, na expressão que ele usa, o momento da alimentação no intervalo do trabalho, era um momento que ele gostava mais. Porque comer sozinho é o conviver, engolir e seguir trabalhando. É o que a gente faz muito hoje. E a convivência é o momento de comer na mesma marmita, né, de dividir o pão. Aí a gente volta nas etimologias, né, do compartilhar, de compães, né, dividir o pão. E ele falava que nesse momento de compartilhar com o outro o seu espaço, o seu alimento, o seu momento, você se expande. Você se soma ao outro e se dilata, né? E o espaço se torna um espaço mais agradável mesmo naquele pequeno instante. Então, que corpos são esses que a gente compartilha? E se a gente compartilha? E aí, nesse sentido, eu vou perguntar para vocês, não precisam responder se não quiserem. Quem são as pessoas que convivem com vocês? As crianças. Quem são as outras crianças que convivem com vocês na escola? Como são essas crianças? Você convive com todas as crianças, com todas as pessoas? E quantos professores, artistas, quantos artistas com deficiência trabalham junto com vocês? Quantos professores com deficiência dividem o espaço educacional com vocês? Quantas crianças com deficiência dividem a sala de aula com vocês? E quando dividem esses espaços,
você compartilha com elas os seus momentos? Isso pensando num espaço educacional, num espaço de arte, que é onde a gente tem mais em comum aqui. E aí eu volto um pouco mais, que é um espaço que a gente foi... a gente se organizou precisando de estudo, de título, de leitura, de currículo, de lares, para estar nesses ambientes. Mas e na nossa vida? Você namora uma pessoa com deficiência? Você tem amigos com deficiência? A sua casa consegue acolher um amigo, uma pessoa com deficiência? Consegue usar a sua casa, todos os espaços que você tem para você? As outras pessoas conseguem também utilizar esses espaços? Aí a gente já começa a pensar na nossa disponibilidade, no nosso desejo da presença do outro diverso, para a gente pensar como a gente consegue alterar os nossos espaços pessoais para acolher as outras pessoas e nos acolher junto às outras pessoas, para assim a gente pensar outros espaços. Quando eu falei no início, esse outro lugar onde se vê, esse espaço de teatro grego, a arena, onde se senta e olha para aquele foco, conduz para o foco específico, esse espaço frontal que é organizado em olhar de frente, não em olhar de trás, também pode ser um espaço, uma perspectiva possível. A gente está falando desses corpos que foram, essa estrutura de espaço que foi pensada para doutrinar, para cercar, porque antes disso era um ritual circular, dançado, cantado, compartilhado, pão, o vinho, e depois esses espaços vão se moldando para se moldar o sistema a partir dos interesses do poder. E a escola vem replicando isso como um espaço de moldar, de poder. E como eu disse, os novos corpos chegam, esses corpos que agora são considerados corpos inclusivos. E será que estão inclusivos? Que inclusão é essa que estamos falando? Será que nós estamos ainda insistindo numa integração, trazer as pessoas para o espaço, mas não conviver com elas, e sim viver com elas naquele espaço? Quando a gente, penso eu, nas minhas experiências com o grupo de teatro Inai, que eu compartilho a maior parte dos meus trabalhos, quanto mais diversas são as pessoas que convivem no nosso espaço, mais diverso fica o nosso trabalho, mais diversos ficam os espaços. E mais inquietos a gente fica, e mais criativos a gente fica. Isso falando da nossa experiência, eu divido isso aqui com a Renata, que está comigo. A Luana, a gente está aqui, eu acho. Mas eu penso nesse sentido, quando a gente se abre para a presença do outro nos nossos convívios, para que a gente possa construir esses novos espaços. Engraçado, não consegui nada do que eu anotei para falar. Mas eu acho que essas duas palavras me acompanham e me ajudam a problematizar essa questão da minha forma de conviver com os outros, com as outras pessoas no espaço. Tem pouco a ver com isso. Não sei se estou fazendo entendido. Mas eu volto só um pouquinho na questão do menino curioso. Quando eu estava fazendo essa mestrado com a Marlene, eu fui ler os textos da Renata Lima, da Marlene, e pensando, gente, eu preciso de ter uma escrita criativa. Eu fui brincante até aqui, não é possível que eu tenha que agora me moldurar nas formas da academia, e me enriquecer aqui falando de corpos diversos. Não dá para seguir tanto essas normas. E aí foi quando eu consegui encontrar o menino curioso, o menino que observa esse mundo, percebe o mundo da forma dele. Então eu criei essa história desse menino curioso e fui fazendo essa retrospectiva. Onde estavam as pessoas com deficiência ao longo da minha trajetória de vida? Porque eu me questionava quando eu fazia especialização na UNB, e aí falaram, a professora me perguntou, por que você está... Você tem pessoas com deficiência na família? Eu falei, não. Pessoas surdas no seu tipo de convivência? Não, então por que você quer trabalhar com pessoas surdas? Porque não sei te responder. Eu tenho um desejo de trocar com essas pessoas, eu não tenho curiosidade, de quero conviver com elas, quero conhecer as pessoas. E a gente tinha criado um grupo de convivência para pensarmos juntos
as práticas ali do Brasil Câncer. E eu fui pensando onde elas estavam na minha vida. Quando criança, eu vou resumir bem brevemente essa história, porque depois dá uma vida lá e a gente conversa. Mas quando eu era menor, não vou falar criança, quando eu era menor, a gente, minha família é católica, né, filha de rei, tinha toda uma prática religiosa, cultura religiosa, nós temos muita trindade, e naquela época a Vila São Paulo era um edifício onde tinha pessoas enjauladas. E lá em Trindade tem um beco chamado Beco dos Aflitos. Eu não entendia por que era o Beco dos Aflitos, eu já tinha que eu fui arrastado por esse Beco dos Aflitos, quase me perdi, arrastado pelas mãos, espremido entre pessoas. E depois a gente passou por eventos na Vila São Paulo de pessoas enjauladas, no zoológico humano. E eu ficava perguntando por que elas estão ali. Por que elas, eu estou de cá, por que elas estão de lá? E hoje eu fico pensando, por que a gente não podia estar sem grades e a gente brincar junto? Pensar outras formas de interagir. E hoje eu convivo com pessoas com características muito parecidas com aquelas que estavam naquelas aulas que eu vi quando era criança. E juntos a gente cria coisas muito legais. A gente brinca e a gente se diverte bastante. E eu aprendo muito. Não tendo uma grade entre nós. Quebrando essas grades, a gente continua insistindo a mantê-las de forma invisível. E depois eu fui lembrando do processo de escolar. Eu ia para a escola, aí tinha um ônibus, no ônibus a gente passava por onde hoje é a PAI, estavam mães tolerantes, crianças em várias condições, via pessoas gesticulando no campo. E eu comecei a pensar assim, elas estavam sempre ao meu lado, mas eu fui proibido de estar com elas, porque eles disseram que elas eram estranhas, elas eram monstruosas, elas eram seres sem fé, sem luz divina, e uma série de coisas que estavam no meu ciclo, né, no meu entorno. E aos poucos eu fui percebendo que precisava ir se construindo na academia, porque tem nomes, deram nomes para essas coisas. E a gente aprende esses nomes para organizar as ideias. Tá. Então, e aí eu pensar nisso. E um momento na escola, foi o primeiro momento que eu tive contato com uma pessoa com deficiência. Eu acho que eu estava na época do 5º ano do ensino fundamental, e chegou um colega na escola, e ele, vou descrever como falava na época, né? É um menino que baba, que ninguém entende o que ele fala, que anda arrastando, e o menino que ia na cantina, pegava o lanche e ia no campo do parquinho e ficava sozinho. Eu também fui uma criança que ficou sozinha no parquinho. Eu era uma criança bem treinada, como dizia na época, e as crianças me achavam estranho e me batiam. Então, muitas vezes eu preferia ficar sozinho de fato. Mas eu encontrei nesse cantinho esse colega e a gente começou a brincar junto. E foi muito interessante, mas durou pouco tempo, porque as famílias na escola naquela época fizeram uma reunião com a escola e pediram para que tirassem aquela criança da escola. Eu nunca mais vi esse colega, eu fiquei me questionando por muitos anos onde ele estaria agora, onde ele está agora. Lembro o nome dele, e isso vem reverberando por muito tempo, né? Eu me pergunto onde estão aquelas crianças. E onde estão hoje as crianças? Se a gente convive ou se a gente não convive nesse espaço. Mas só para finalizar, um pouco mais de provocação, esse lugar de percepção, para a gente pensar um pouquinho, convido vocês para a gente pensar um pouquinho sobre como construímos esses espaços. E quando os corpos diversos estão compartilhando os mesmos espaços, talvez a gente consiga quebrar as estruturas dos muros, mesmo que invisíveis ainda, para repensar as nossas práticas. Tem uma coisa que acontece nas escolas, eu tenho gestor há algum tempo, fora da escola primária não, né, educação infantil e fundamental, que a gente começa a fazer o planejamento e a gente começa a enfeitar a sala de aula. É lindo, fazer o mural, colar um monte de figurinhas.
será que aquelas imagens, aquela configuração do espaço, ela vai ser confortável para todas as pessoas que vão conviver ao longo de um ano inteiro? Né? Será que a gente não acolhe e depois a gente pensa como vamos construir esse espaço? Como podemos construir esses espaços? E é isso, né? É o parquinho. Na época da pandemia eu até brinquei, a gente começou a trabalhar online, e aí tinha essa coisa formal do computador, uma câmera, e aí eu via como participava, às vezes fechava a tela, às vezes não queria falar, a câmera ficava oprimindo, e aí criou um grupo de WhatsApp. E no WhatsApp as pessoas se jogavam. Eu pensei, o parquinho é o WhatsApp. Então agora descobrimos onde nós vamos começar a dançar, brincar, conviver, porque ali a gente conseguia ter uma liberdade que não era um espaço institucionalizado, né? A gente criou um espaço livre. Inclusive um dia me falaram, tira essa pessoa do grupo porque ela só fica falando a mesma coisa para sempre. Olha, desculpa, eu não posso. É o parquinho. Ele é livre, ele é democrático. E só para concluir, eu vou ler um tracinho do texto que está lá no meu rabisco curioso, para pensarmos um pouco sobre onde estão esses corpos, onde está a nossa infância. A gente está falando desse assunto, e eu falo no final sobre assim: nossos corpos não se mantêm os mesmos ao longo de toda a vida. Já fomos crianças, ou talvez ainda somos crianças. Onde estão essas crianças? Né? Já precisamos, né, com os menores, precisamos ser carregados. Fomos alimentados por alguém, nossos corpos foram limpos por alguém, usamos fraldas, nos apoiamos de diversas formas em superfícies diversas e com instrumentos diversos para aprendermos a deslocarmos sozinhos e sozinhas, ou com a ajuda de alguém. Podemos, ao longo da vida, sofrer acidentes, traumas e ficarmos temporariamente limitados em alguma ou em várias funções dos nossos corpos. Podemos ainda, nesses acidentes ou traumas, perdermos partes de nosso corpo ou mesmo algumas de suas funcionalidades. Podemos envelhecer, perder nossas forças para continuar a sustentar o nosso peso, sustentar o peso de nosso corpo e assim ralentar nossos passos. Podemos perder a destreza das mãos e precisarmos de ajuda para nos alimentar. Podemos voltar a usar fraldas, nos esquecermos com facilidade das coisas, até o dia que precisaremos de alguém para guardar nosso corpo em um tipo de acervo museal ou nos espalhar ao vento em devolução ao universo. Dificilmente passamos as etapas de nossas vidas sem convivência. Ou talvez, melhor dizendo, sem convivência, temos dificuldade para passar as etapas de nossas vidas. Quando criamos padrões na sociedade excludente, estamos estabelecendo nossas datas de validade. E muitas vezes, ao percebermos isso tardiamente, iniciamos as mutilações em nossos corpos-mente, em busca de uma readequação àquilo que já não se pode ser em aparência, construindo novas formas para estes corpos, e assim continuamos não sendo mais os mesmos corpos de outrora. Agradeço o momento. Obrigada, Thiago, parceiro aí, né, nessa pauta. Muito feliz por você estar aqui nesse ensaio coletivo. E agora a gente vai abrir para perguntas, né, para a gente tentar fazer algum diálogo. E eu queria agradecer, eu acho que eu não vou lugar aqui, acho que todos nós, né, estamos vendo esse colorido e essa presença aqui. Eu gostaria de novo agradecer a presença de diferentes existências aqui que foram trazidas por diferentes motivos, mas estão aqui juntos com a gente. Então, eu queria agradecer em nome do evento, em nome do curso, agradecer a professora Elisa, coordenadora do curso também, por esse empenho e por trazer essas infâncias, né, e esse lugar de família, de compartilhamento mesmo. Queria agradecer aos professores, às crianças, que o professor já lembrou, essa existência que traz movimento, que traz cores. Agradecer aos estudantes indígenas que chegaram aí, né, parceiros de muita luta nessa UFG, estão aqui compartilhando, professores da rede também, né, e todos os colegas que estão aqui. Então, eu queria agradecer e lembrar que depois dessa mesa, o professor vai continuar com a gente até o meio-dia, e a gente fez duas ações. Uma roda de show com a professora Renata Lima e o coletivo 22,
na sala de dança, e também vamos ter um momento muito especial, a gente precisa na memória, né? A gente precisa também lembrar dos rituais. E a semana passada a gente se despediu de uma colega de dança que se chama Carla Benjamin, né? E o curso, junto com a professora a professora Elisa, nós fizemos uma instalação em memória da Carla, que tinha como pauta, né, a diversidade, os seres humanos e não humanos, a natureza na sua dança e na sua existência. E ela fez a passagem semana passada, e a gente, como artista, não sabe outra forma de manifestar essa memória, né, dela. Então eu convido, né, Elisa, a estar ali embaixo da escada, é um cantinho muito especial, pensado para a gente lembrar a memória dela e experienciar esse momento. Então, olha só, tenho várias cartinhas aqui, de vários óculos, eu vou deixar para você presente de íris, aqui. E queria abrir desde já, pedir ajuda aí para os colegas da organização, para levar o microfone, ou vir aqui na frente, para a gente conseguir fazer algumas perguntas e algum bate-papo. Dona Carara, bom dia. Sou professora, sou mãe também. Eu cheguei aqui e pensei, pode eu deveria deixar a minha filha também, né? Ela ia ficar aqui correndo a outra. Mas a minha pergunta vai mais direcionada para essa mesmo assim, sobre essa realidade da gente estar dentro da academia, né? Enquanto mãe. E aí, dentro dessa experiência, assim, como que a gente falando sobre uma questão de infância, né? Porque, por exemplo, dentro da academia existe uma lógica muito distante assim, da nossa realidade, enquanto pessoas indígenas, no sentido de um cuidado com as crianças, né? Eu mesmo já sofri racismo, com a minha criança no colo, já fui convidada para me retirar com a minha criança no colo, porque o barulho dela estava atrapalhando as aulas. E aí, desde então, eu tive dificuldade de levar a minha criança para dentro desse espaço, né? E aí eu queria saber, assim, como que a gente poderia pensar nesse contexto de estar inserindo as nossas crianças, principalmente crianças racializadas, sabe? Dentro desse espaço acadêmico, que ainda é um espaço muito branco, mas a gente pensar, porque quando eu estou com os meus, com as minhas, dentro da academia, eu sinto um conforto e uma liberdade de estar com a minha criança por entender que o cuidado está sendo coletivo. Mas isso não é uma realidade muito presente, né? Então, como que a gente poderia pensar, quais seriam as alternativas que a gente teria para a gente sentir confortável de estar ali naquele espaço que é nosso também, mas principalmente de estar à vontade com as nossas crianças nesses espaços, assim. Porque eu sinto que é muito limitante que se violente também a academia das crianças, principalmente quando criança indígena, principalmente com a criança negra. Então, pensar, né, porque a gente tem essa perspectiva de cuidado com a criança que é coletivo, mas quando a gente chega dentro da academia, a gente sabe que é diferente, né? E aí até falando por uma questão de estrutura mesmo, né, que não comporta. E aí tem, por exemplo, a Faculdade de Ciências Sociais que tem mostrado que ela é específica para as crianças. E eu acho isso maravilhoso, porque lá tem brinquedo, lá tem cama, então assim, se a mãe precisa colocar a criança para dormir, coloca a criança lá. E aí eu sinto falta disso, por exemplo, no instituto que eu estudo, né? Mas aí eu fiquei pensando quais seriam as alternativas que a gente poderia ter, né? De estar incluindo essas crianças nesse espaço que a gente precisa estar também. Jogar para a mão, eu também já vivi isso na pós-graduação, de ser convidada a me retirar, porque a Sofia, que é minha filha, que é aquela deusa das rodas ali, não poderia estar porque ela ia chamar muita atenção, e eles vão chamar mesmo, né? Assim, é inevitável, eu estou ouvindo aqui, mas ela já correu pelo menos umas 40 voltas aqui, de lá para cá, sorrindo, né? Está muito confortável. O que eu acredito que assim seja possível é a gente entender que não vai ser confortável. Assim, não vai ser. E aí, para mim, ficam duas possibilidades. Assim. Uma, ou esse lugar também não me cabe, e aí eu vou me retirar mesmo, ou eu não vou, ou eu vou ficar, e aí eu preciso argumentar essa minha presença. Eu vou ter que negociar, e aí é
naquele front, né? Que às vezes a gente está exausto, a gente tem que ficar brigando para estar nos espaços que são nossos. Porque ele está formatado para, né? O professor falou sobre isso, a formatura, você sair formatado. Né? É sobre você, mas você intelectualmente, né? E as nossas dimensões são muitas outras. E aí, se a gente ficar negando as nossas dimensões, foi o que eu tentei falar, mas não sei se também como disse por algum tempo, não tem como eu chegar a um lugar e não ser eu. A partir do momento que eu nego isso, que eu sou uma mãe, né? Que eu sou uma mulher, ou chego uma pessoa com a cadeira de deficiência, pessoa com deficiência, desculpa. A pessoa com deficiência, e aí não tem como ela entrar no lugar. E aí ela simplesmente vai embora, ou a gente vai falar sobre isso. Na minha época, eu só me retirei, fiquei na fora, chorei horrores, fiquei super sentida e falei, não vou poder fazer uma pós-graduação porque eu não tenho que deixar criança. E eu terminei. E cá estou e a criança continua estando aqui. Eu acho que é isso. Eu queria comentar um pouco em relação a isso, né? A minha experiência recente, não minha, na verdade, foi do NAI Autismo, e a Luciene, que é produtora e diretora dos espetáculos, ela apresentou uma estrutura que eu achei muito interessante no dia do espetáculo, por exemplo. Então, acho que são espaços de tensões, a gente tem que ser de forma enfrentar, solicitar o direito de esse acesso aos espaços e alterar esses espaços. A gente fala de alterar formatos que não estão servindo mais para essa sociedade atual. E a Alciene, com um elenco enorme de pessoas autistas, crianças e adultos, a gente está vendo como que você faz para as crianças conseguirem ficar o tempo inteiro no camarim, com barulhos, com sons, com movimentos. Ela criou um camarim especial com brinquedos sensoriais, onde crianças e os adolescentes podiam estar ali confortáveis, aguardando o seu momento de entrar em cena. E eu acho que é um pouco disso, de criar sim esses espaços, talvez para as crianças, esse direito das mães. A gente já vem mudando, a academia se tentando fazer mudanças para ter os direitos das mães garantidos, né? E eu acho que a gente tem que insistir nessa questão, não só de das mães ter uma flexibilidade em relação ao seu tempo de cursar uma pós-graduação, que é o que eu acho que está acontecendo no momento, mas também ter esse espaço para os seus filhos, também ter esse espaço para ter a permanência, né? A gente fala de inclusão, acesso e permanência, para que a permanência esteja, porque senão o sistema de cotas é furado, tem que pensar no ciclo como um todo. A mãe ela tem seu filho ainda durante, às vezes, a receber de informação. E ela vai deixar depois. E a criança também chega com demandas específicas. E quais são as demandas dessa criança? Que espaço que vai estar adequado para que essa mãe fique confortável, para se concentrar no seu momento e a criança está num momento seguro, confortável, adequado. Eu vou dar meu opinião. Eu acho que está tudo errado. A gente está querendo a estas uma sociedade que não tem dado certo. A gente está falando de academia, a coisa mais horrorosa do mundo é a academia. Academia de ginástica, academia de letras, academia de universidade, tudo é um lugar de deixar a gente doido. Né? E a gente, a única maneira, a única solução que eu vejo é a gente alterar tudo isso. Né? É a gente tirar essas estruturas, o pessoal fala estrutura daqui. Tem que ser pensando. A gente tem que acabar com as estruturas, porque senão a gente não vai fazer com que as crianças sejam crianças. A gente está o tempo inteiro planejando um jeito da criança ser mais confortável. Como assim? Ser criança é ser confortável. O papel do adulto devia ser oferecer condições para a criança ser precisamente criança. Né? Oferecer condições, abrir espaço, não criar espaço. Abrir espaço para a criança ser precisamente criança.
Então, é claro, a gente está igual, é exatamente o que o sistema capitalista faz com a gente. Faz com a gente, inclusive, as minorias, né? Quando as minorias se rebelam, o sistema absorve e cria produtos daquela minoria consumida, né? Ou seja, ela cria uma alternativa de inserção para aquele grupo de rebeldes, né? A gente está tirando a rebeldia das crianças, criando uma série de confortos para que elas se sintam crianças. Não entendi direito, porque a rebeldia é exatamente a quebra de todos os protocolos, né? Não é ficar sentadinho, comportadinho, assim como a boa educação diz que a gente tem que ficar. Pelo contrário, a gente poder se revelar. Então, aqui eu não estou, obviamente, debatendo com relação a isso, mas eu estou jogando como reflexão de que o sistema que a gente vive, ele não permite, ele nos ilude a possibilidade de a gente colocar na academia, abrir espaços na academia para que a gente inclua as pessoas. Mas a academia continua estabelecida, né? Os espaços continuam sendo formatados de acordo com os novos interesses que aparecem dentro da sociedade. Bom, não sei se vocês gostaram do que eu falei, mas eu adorei falar. Nossa, eu queria complementar, né, esse desafio de semana no espaço acadêmico, porque a gente está aí uma mudança da FCG. Eu acho uma importância muito grande pensar que a licença maternidade das alunas muitas vezes ainda está em 4 meses, né? E a gente está lutando para ser 6, porque nem a estrutura de creche que a mãe consegue, né? O absurdo que a gente está ainda na necessidade de pensar as mulheres mães no espaço universitário. Além de tudo, que os banheiros não tem nenhuma estrutura, né? A Joana está aí comigo nas coordenações, a gente teve um grande relato do coordenador dizendo isso. E a estudante está aqui dizendo que não tem como fazer higiene básica para sua criança na universidade. Então, para a gente estar atento a isso, né? E estar na atenção de que quem cuida também tem que ser cuidado, né? Que é uma frase básica e a gente se sentir mais coletivo. Assim, acho que é um chamado muito importante, segunda vez que eu escuto falar. Que eu espero que a gente realmente mude as atitudes, né? Esses encontros nos corredores, que é onde a gente está atuando. Obrigada. Gente, alguém tem assim uma pergunta que se não fizer vai ficar pensando porque eu vou perguntar. Por favor, pode perguntar. Eu sou da Escola Aldeia e Daniel falou sobre aquela pergunta que todo mundo faz. Eu queria saber como fazer as pessoas saberem, mas não vão dizer, não é assim. Olá, eu me chamo Daniel, sou da escola do 5º ano e eu queria saber um pouco mais da culinária indígena. Parece que está dando fome, né? Bom, na verdade, assim, não dá para falar de uma forma muito genérica, ou não dá para falar de uma forma muito genérica, porque, obviamente, cada povo tem a sua culinária, né? Tem o seu jeito. A culinária, a comida, o jeito de comer, faz parte da cultura humana.
Então, cada povo vai criando o seu jeito próprio de se alimentar. Então, tem povo indígena que é mais carnívoro, né? Come mais carne do que outros. Tem outros que comem mais peixe. Isso tem muito a ver também com os ciclos da natureza. Tem época do ano que dá mais caça, tem a época do ano que dá mais peixe, os pássaros, tem que obedecer o processo da própria natureza para saber que a gente pode comer determinadas coisas. Para além dos tabus que existem da alimentação, porque isso tem a ver também com as culturas todas. Mas, grosso modo, e eu já fiz vídeo sobre isso, por favor, vão lá nas minhas redes sociais, você vai encontrar algumas coisas assim para usar na escola, inclusive, sobre alimentação, sobre a culinária indígena. Mas, grosso modo, é assim, pensando principalmente, Daniel, naquele grupo de indígenas que ainda estão mais afastados do mundo urbano. Porque os indígenas que estão mais no contexto urbano, mais próximos do contexto urbano, eles já são dependentes do miojo. Né? São dependentes do macarrão, são dependentes do arroz, do feijão. Né? Nem todos esses povos plantam para se alimentar. Mas aqueles que ainda estão num contexto mais afastado, eles ainda fazem a sua dieta alimentar a partir desses ciclos da natureza. Então, carne de caça, peixe, pássaros, aves de uma maneira geral, os tubérculos, que são as batatas, a mandioca, batata doce, cará, né? As frutas que dão em abundância em muitos lugares, e é claro, tudo isso temperado com miojo, com sabor. Não, tudo isso temperado com carinho de mãe, né? O preparo e tudo mais, essas coisas. Então, assim, respondendo rapidamente, já que não dá para a gente entrar muito nos detalhes, mas e é bom fazer sempre essa divisão, essa separação. Né? Os indígenas, hoje, uma grande parte deles, estão dependentes das coisas da cidade, dependentes do supermercado. Né? Porque já não tem espaço para os custos nas suas terras, está tendo muita grilagem nas terras indígenas. Então, às vezes, no caso do mundo lá no Pará, onde eu venho, existe, por exemplo, contaminação da água por mercúrio, sabe? E os peixes estão contaminados de mercúrio. E aí, quando as pessoas se alimentam desse peixe contaminado, elas se contaminam também. Então está ficando mais difícil a gente comer peixes, né? Porque o garimpo chegou e detonou. E eu aproveito essa oportunidade, falando do garimpo, que é uma das grandes coisas que está acontecendo lá entre os Munduruku e ele está criando humano também. Eu recentemente não, ano passado, eu lancei esse livro aqui, Saué, o mito ancestral, que é um diálogo entre o que está acontecendo hoje, no território Munduruku, e como era antigamente, né, quando o mundo foi criado. Então eu criei aqui uma narrativa, uma história, em que eu faço um encontro entre o ancestral criador do mundo e uma criança. Hoje essa criança faz uma reza muito forte, faz um apelo muito forte, e o ancestral vem para responder. Ela vem porque a criança fica se lamentando, né? Fica perguntando quem vai nos ajudar agora que o nosso rio está poluído, o nosso rio está contaminado. E aí o ancestral ouve essa reza, essa prece, e vem e tem um diálogo bonito com a criança e com a comunidade da criança aqui, né? E fica fazendo justamente esse diálogo entre o que era antigamente, como o Deus criador do povo, que chama Caru Sacaide, como ele criou o mundo e como nós, povo, pelo menos essas pessoas gananciosas, né, que querem tirar ouro, como é que elas têm tratado esse mundo que foi criado tão bonito para todo mundo. Eu fiz só uma ponte para lembrar que o povo Munduruku
ele está sendo prejudicado na sua dieta alimentar porque simplesmente estão detonando o grande rio Tapajós, que é o rio que alimenta boa parte da nossa população. Tá bom? Gente, eu sei que agora aqui para perguntas com crianças curiosas e despertando, né? Eu vou ter um trabalho aqui, né, de agradecer a mesa, porque a gente tem realmente uma oficina de idioma que vai acontecer ao lado, mas só para avisar que as crianças querem pegar uma carta, tirar uma foto, antes de finalizar, né? E perguntar, que ela perguntou, então vai ter esse momento com o Daniel, ele vai continuar com os livros, né? Que trouxe, que são muitos, como vocês, e autografar o livro. Então eu queria agradecer com muito carinho a Gaia, a professora Gaia, o Thiago e ao Daniel por esse ensaio aqui, né, tão lindo. Vamos continuar com a programação do evento, né, com a prova de jogo na sala de dança e com uma conversa aqui mais próxima com o Daniel. Tá bom? A gente agradece. Aí, quem vai avaliar, né? Eu acho que você já respondeu ou não, professor, você... Acho que foi uma comentário, né? Eu tenho só um comentário. Acho que era meio então de pergunta, pelo que eu entendi. O que fazer quando te perguntarem o que você quer ser para crescer, né? Eu acho que você já deu a resposta. Responda para esse adulto, eu já sou. Eu sou agora. Talvez você já tenha as respostas que ele não sabe, ele não percebeu ainda. Só eu lembrei de um acontecimento comigo. Eu fui fazer minhas pesquisas lá em Urucu, né? Minha pesquisa de doutorado, o livro que se tornou depois, né? Se tornou um livro, minha pesquisa de doutoramento. Mas quando eu fazia o meu doutorado, eu quis provocar uma questão a respeito dessa questão, dessa pergunta. Eu cheguei e perguntei para a criança, um Urucu, o que ela queria ser quando crescesse. Ela olhou para mim e ele simplesmente respondeu: o Ebre, eu quero ser avô. Eu quero ser avô. Eu acho que essa é a resposta. Eu quero ser avô. Né? Ou seja, eu quero passar toda a vida, né, aprendendo para depois ensinar a outra, que é o que o avô faz. Essa é uma boa resposta. Você respondeu muito bem dizendo isso, exatamente. Eu já sou criança, né? Eu já sou alguém, já sou pleno. Ser criança é sempre.